Feira do Livro de Lisboa, eu lhe saúdo nesta boa. Nossos autores da lusofonia estão presentes com sua alquimia. Somos a rede sem fronteiras das culturas luso-brasileiras. Vem aqui cair na rede sem fronteiras que você vai se tornar. Com a prosa e a poesia, nosso estande vai se encher de alegria. O estande de 92 é a ideia que o Bom Livro está aqui. Ora pois, com a prosa e a poesia, nosso estande vai se encher de alegria. O estande de 92 é a ideia que o Bom Livro está aqui. Ora pois, lá, lá, lá. La la ya, la 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 ya, la ya, la la la. Olá, boa noite. Estamos ao vivo da 92ª Feira do Livro de Lisboa, estande da Rede Sem Fronteiras. Eu sou de Andréa Valverde Portugal, presidente da Rede Sem Fronteiras. E você, sabe o que é a Rede Sem Fronteiras? Não? Vou te contar. Sem Fronteiras é uma entidade cultural que desenvolve e divulga a cultura brasileira e lusófona em todo o território nacional brasileiro e para leitores de língua portuguesa residentes em mais de 20 países do mundo nos 5 continentes com o lema Juntos Somos Mais Fortes. O seu objetivo é promover, difundir e fomentar a cultura e a produção dos seus membros além fronteiras, por meio de projetos literários e culturais, eventos e parcerias com universidades, fundações, bibliotecas, museus, associações, academias e entidades afins. Estamos radicados em Portugal e daqui estamos construindo uma ponte entre os países lusófonos com o restante do mundo. É isso aí, estamos aqui em Portugal na 92ª Feira do Livro de Lisboa, estande, pavilhão da Rede Sem Fronteiras, o D92. Estamos começando agora o nosso primeiro encontro sem fronteiras, que agora será, nós vamos estar falando direto com o Brasil, e nós vamos falar com a nossa parceira Sabrina Campos da Cunha. Cadê você, Sabrina? Boa noite! Oi! Olá! Muito boa noite, minha querida! Tudo bem? Que alegria estar com você! Que bom! Seja muito bem-vinda! Então, deixa eu explicar para vocês. O Encontro Sem Fronteiras foi um quadro que a gente criou aqui dentro da nossa programação para falar com os nossos parceiros do mundo. Eu falei que é o nosso primeiro encontro, mas na verdade eu me confundi porque estou cansada. Nosso primeiro encontro foi no primeiro dia com a nossa parceira do Japão, né, a Sueli Gushi. Esse é o nosso segundo encontro sem fronteiras do Brasil e agora, primeiro do Brasil, com a nossa querida parceira Sabrina Campos da Cunha, que irá conversar conosco. Eu quero apresentar vocês formalmente a Sabrina, tá bem? Então, vou falar um pouquinho aqui dela para vocês, resumidamente, mas com consistência. Prestem atenção. Escritora, compositora, advogada pós-graduada e juíza arbitral. Autora de contos, poesias, letrista de músicas, além de diversos trabalhos monográficos e artigos científicos que acrescentou e continua a escrever durante carreira jurídica. Poetisa premiada, com primeiro lugar no concurso literário Guerra e Paz, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Fundadora de Campos e Baixos Advogados Associados. Fundadora do Instituto Lutando pela Vida. Embaixadora de honra da Câmara Brasileira de Turismo do Rio de Janeiro, a CBTUR, RJ. Membro da Academia Brasileira de Belas Artes e membro da International Model of United National, a UMUN. Membro da Academia de Letras e Artes de Fortaleza, a LAF. Colunista do jornal Diário do Rio, DR1, dos portais nacionais e internacionais, Agora Notícias Brasil, Aliados Brasil, Uma Só Voz,
da revista Sebitur, VIP, dentre outros. Apresentou o programa Uma Só Voz na Rádio Contemporânea, do Grupo Record, e continua em canal homônimo no YouTube, na Web Rádio. Participa da equipe de advogados do programa Sábado é Show, na Rádio Bandeirantes, também como comunicadora e especialistas em direitos e deveres. Isso é só um resuminho dessa querida, que faz parte aqui, olha, da nossa coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo, e é autora também aqui do nosso estande. O primeiro livro dela ainda não chegou, estamos aguardando, mas tem aqui o livro que ela editou e publicou e vai falar um pouquinho sobre ele. Mas boa noite, Sabrina, boa noite! E aí, tudo bem? Boa noite, maravilhoso estar aqui, é uma honra imensa, um prazer incrível participar, principalmente do segundo ano consecutivo da Feira do Livro de Lisboa, especialmente num estande como o do Rede Sem Fronteiras, é algo extraordinário, né? Isso lembra também outra coletânea, que é Mulheres Extraordinárias, que também é editada por Rede Sem Fronteiras e da qual eu sou muito orgulhosa de participar, assim como Sem Fronteiras pelo Mundo, esse volume 7. E eu estou muito, muito feliz, muito grata e muito feliz. É uma chance, uma oportunidade que realmente são para poucas pessoas e eu fico ainda mais lisonjeada de participar, especialmente das coautorias e desse stand Rede Sem Fronteiras, por saber que são autores e coautores de altíssimo renome, são pessoas ilustres dentro da literatura lusófona, então, para mim, realmente está sendo excepcional. Que bom, muito obrigada. O prazer é todo nosso. Bom, no ano passado, você lançou esse livro aqui. Fala um pouquinho desse livro para a gente. O Pássaro de Chumbo, ele é uma organização, uma compilação de poemas, de obras que eu fiz essa coordenação de Álvaro da Cunha, que é um personagem aqui no Brasil, um personagem histórico que mudou bastante coisa dentro da nossa história do país. Por exemplo, foi um dos grandes responsáveis por tornar o Amapá de território para Estado, e ele é inclusive conhecido como o poeta do Amapá, e ele traz poesias como essa que eu coloco aqui na quarta capa, na contracapa do livro, que é uma poesia visual. São poesias que se diversificam entre críticas sociais, até bastante atuais, apesar do homônimo original ser de 1950, da década de 50, de 1951, e faz vários tipos de poesia muito interessantes para serem discutidas, debatidas em sala de aula e para o entretenimento também de quem gosta, né, de livros, de ler e da literatura, como, por exemplo, uma que faz o compasso de um trem, se chama O Trem, e quando você lê, inclusive ele fala do Amapá, e aí está Amapá, 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 como aquele que faz do trem, que naquela época, né, ele que tinha esse contato com o norte do Brasil, eram as Marias Fumaça, né, que a gente chamava aqui, os trens que se iniciaram, inclusive, né, nós temos uma série belíssima sobre o Barão de Mauá, falando sobre isso. Então, é um livro que me deu muito prazer em fazer essa compilação. Aqui está tanto algumas obras de Pássaro de Chumbo do original, como da antologia Modernos Poetas do Amapá, e, inclusive, com dedicatória a alguns personagens também históricos na época, e aí vem com notas de rodapé explicando exatamente quem são essas pessoas, o porquê dessa dedicação, porque aquele poema foi dirigido a essa pessoa. Então, é um livro bem completo e vem na ortografia original da época, utilizada pelo autor. E também é para fazer um debate, né, entre famílias, entre salas de aula, sobre a situação das correções ortográficas que aconteceram aqui no Brasil. Será que elas atingiram o objetivo de aproximar os países que falam português? Como é que a gente pode ver em comparação ao que existia antes, e também trazer, por que não, a discussão a respeito da linguagem neutra, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a satisfação, através da Rede Sem Fronteiras, sempre uma Conexão Sem Fronteiras, toda a programação
que vocês fazem questão de trazer a inclusão, especialmente das pessoas com deficiência. E aí vocês têm a facilidade para essas pessoas do acesso a Libras. Então, a gente quer também discutir, será que a linguagem neutra, ela de fato é inclusiva ou será que ela é exclusiva? Porque, por exemplo, na linguagem de Libras não é possível atender a linguagem neutra. Então, é um livro para debates, é um livro para diversão, é um livro para, enfim, acalorar as almas para quem gosta de poesia. Ô, Sabrina, você comentou uma coisa que eu preciso abrir um parênteses aqui para comentar. Você sabe que eu quis trazer esse tema para debater esse ano. Ano passado foi um tema espinhoso, que foi sobre o acordo ortográfico. Eu tive uma dificuldade tremenda em conseguir pessoas que quisessem se expor e debater sobre o acordo ortográfico, sobretudo os portugueses, né? Esse ano eu tive uma dificuldade incrível de trazer quem quisesse debater sobre a linguagem neutra. Eu quis demais trazer esse debate, porque eu acho que isso é super polêmico e a gente tem que conversar sobre isso, mas ninguém quer se expor. Quer dizer, todo mundo tem a sua opinião, mas ninguém quer falar em público sobre isso. Então, assim, fica difícil, porque daí a gente não consegue debater. Eu acho que todo mundo tem direito de ser contra ou a favor e todo mundo precisa ser respeitado por isso. Mas ninguém quis se expor e daí eu não consegui trazer esse debate para cá. Mas voltando ao livro, eu quero dizer o seguinte, bom, esse livro aqui, Álvaro da Cunha foi seu avô, não é isso? Sim, inclusive um dos grandes responsáveis pela minha paixão, né, por escrever e por ler. E, inclusive, né, como na apresentação, acabei fazendo disso a minha profissão, né, tanto dentro do direito quanto dentro do meu prazer em escrever. E com certeza foi ali quando as teclas da máquina de escrever, eu chegava, tem papel, né? E aquela vasta biblioteca. Em casa também, nós somos muito ligados a livros, a literatura. Meus pais sempre me incentivaram bastante a leitura, então eu lia coleções inteiras. Antes dos 10 anos, eu já tinha lido inúmeras coleções, sendo nacionais e estrangeiras. Então, isso sempre foi muito estimulado, né? Eu queria até, inclusive, lembrar o meu tio, Geraldo Marques da Cunha, quem está por dedicatória a esse livro, eu faço um agradecimento a ele neste livro Pássaro de Chumbo, porque ele é que, ao invés de contar histórias como Chapeuzinho Vermelho, que crianças ouvem, né, geralmente, ele, na verdade, contava para mim toda a mitologia greco-romana. Então, eu comecei realmente tendo esse prazer na leitura, no conhecimento, no buscar conhecimento através da leitura, ter o prazer de conhecer, né, autores dentro da literatura brasileira e estrangeira, porque eu era cercada realmente de um ambiente onde as pessoas tinham essa grande paixão, inclusive também pela música. Então, foi um facilitador. E quem publicou esse livro, então, foi a ZMF, editora da nossa querida Zélia Fernandes, que fez com todo carinho, né? Fala um pouquinho da editora e também da concepção aqui de como ela te ajudou a fazer essa obra. Sim, a Zélia Maria Fernandes, que tem, né, acho que esse ano completa ela já tem mais de 30 anos, né, na editora ZMF, e ela é a editora tanto do Pássaro de Chumbo, né, o livro Pássaro de Chumbo, quanto do livro Canção para Natália, que está chegando para vocês. Então, o Canção da Natália, olha só, deixa eu te falar um negócio, a gente não está conseguindo enxergar, porque eu acho que está com muita luz, nós não estamos conseguindo enxergar a tua capa. Vamos ver se a gente consegue enxergar, porque quando você mostrou o Pássaro de Chumbo, um pouquinho. Aí, perfeito, porque o Canção da Natália ainda não chegou aqui, vai chegar, mas não chegou, então é bom que vocês possam ver ali, olha. E daí, esse é o segundo livro que a Sabrina vai lançar aqui na Feira do Livro de Lisboa, Uma Canção para Natália, e ambos são publicados, estão sendo editados pela ZMF Editora. Então, fala desse segundo livro também, e aí depois a gente fala da editora. Esse livro, Canção para Natália, é um livro inspirado numa personagem real, a Natália existe, mas ele é feito inicialmente para colorir, já pensado
para que, como sendo, né, a primeira vez que a personagem ela é apresentada ao grande público, então que as pessoas possam definir, ao se identificarem com a personagem, a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, e também dos demais personagens que aparecem no livro, e que são muito poucos. Porque a Natália, apesar da gente não trazer isso de uma forma direta e evidente, porque é um livro também para crianças, para colorir, para cantar, para tocar instrumentos, ele é feito de uma maneira mais lúdica, de uma maneira um pouco mais sensível, mas quem puder prestar atenção vai ver que ela é cercada tão somente de personagens do núcleo mais próximo familiar, que é o pai, a mãe, o avô, a avó, porque a Natália é uma criança que teve a sua primeira infância, né, está tendo a sua primeira infância durante a pandemia do Covid-19. Então, é uma criança que não tem contato com as outras crianças por causa do isolamento, que foi extremamente necessário nesse momento. É uma criança que não vai à escola, né? Então ela não tem contato com os professores. As brincadeiras que são apresentadas aqui são todas aquelas acessíveis às dependências da sua casa, não é um parquinho, né? Porque em alguns países isso está voltando aos poucos, hoje está um pouco mais acessível. Algumas pessoas já retornaram aqui, como no Brasil, né, às escolas, ao trabalho. Então, você vê essa criança, e é uma forma da gente trazer para debate, porque muito se debateu, né, a respeito, e ainda se debate a respeito do psicoemocional, do desenvolvimento físico, da evolução, né, em relação aos adultos, aos idosos, aos jovens, adolescentes, mas pouco se fala sobre as consequências que isso pode trazer às crianças. Né? Então, como seria, né, e como será para essas crianças que têm ali essa folha em branco, que é a impressão, né, vai começando a preencher aquele HD, aquele computadorzinho com as informações completamente novas, como será daqui a alguns anos, né, para essas crianças que não conheceram outra realidade, que nasceram já desde o primeiro contato com pouquíssimo tempo de vida, foram crescendo ao longo desses 2, desses 3, desses 4 anos, né? Então, a gente vive aí cerca de 2 anos de pandemia, mas as crianças mais jovens não se recordam do antes, elas só lembram do agora. Então, a gente poderia falar sobre isso quando a gente estiver com o Canção para a Natália dentro das nossas famílias, em casa, e dentro das nossas salas de aula. Né? É um livro que traz também partitura para teclado, e cifras, né, na partitura, para violão, para cordas, porque, de fato, há uma canção. Então, o livro é todo escrito em verso, porque há uma letra de uma música, e a música vem ao final com a partitura. E eu vou aproveitar para dar um spoiler aqui, porque para quem está assistindo merece essa informação especial. Você que adquirir o livro vai ter uma facilidade a mais, que é o QR Code para acessar videoclipe musical, onde você tem a versão para a voz feminina e a versão para a voz masculina da Canção para a Natália. Uau, que legal! Parabéns! Parabéns, Sabrina! Esse diferencial faz, né? A gente gosta muito, isso chama muita atenção, as pessoas buscam esses diferenciais, né? Isso é muito bacana, parabéns! Eu tô doida para esse livro chegar na minha mão, gente. Vocês nem imaginam. A gente também pensou, eu falo a gente porque a gente nunca faz nada sozinha, né? Eu sempre tenho uma grande equipe sempre me dando uma força, sempre tenho pessoas ao meu lado, para que um trabalho desse fique pronto, a gente precisa sempre de apoio, então eu sempre falo a gente, porque nunca é um trabalho de uma pessoa só, para alcançar esse resultado. E a gente sempre pensa também para que o livro seja aproveitado, não só de forma cultural, né, para que as pessoas se divirtam, seja para que a garotada realmente se alimente ali e tenha, né, a sua diversão garantida no entretenimento, mas também tenha uma parte voltada para a educação.
Então, inclusive, na parte musical, quando a gente traz as partituras, traz a partitura para ser lida, para ser tocada, a gente também traz essa oportunidade, não só do pai chegar em casa com aquele violãozinho, aquela mãe puxar ali aquele microfone que às vezes é feito de uma colher de pau, aquela garotada cantando junto, mas além do momento em família, até mesmo para quem quer aprender a tocar instrumentos, para quem quer aprender e desenvolver isso dentro das salas de aula de música. Então, esse também é uma oportunidade, né, que o livro traz para esse momento. Então, a gente sempre pensa de uma forma a contribuir para a educação também. Maravilha. Agora, então, vamos falar sobre a editora. Sim, a ZMF é uma editora que... Bom, a Zélia é uma querida, né? E sempre... eu tenho só elogios para a Zélia, ela é uma pessoa muito querida por mim, então poder trabalhar, né, com a Zélia é um prazer, é uma pessoa extremamente compreensiva, porque todo mundo sabe que os meus horários são loucos, e ela acompanha isso muito bem também, e a gente vive numa correria hoje em dia, principalmente por conta do acúmulo de funções, e ela sabe lidar com isso também da melhor maneira. Então, a Zélia tem mais de 50 anos, né, dentro do universo da cultura, e aqui no Brasil é uma pessoa também de extrema relevância. A Zélia, eu costumo dizer que a Zélia é uma enciclopédia ambulante, porque a Zélia é uma das pessoas que mais teve contato com todo o universo cultural, conhece tudo, passou por todas as fases culturais do Rio de Janeiro, conheceu todos os líderes, conheceu a história de cada um. A Zélia conhece de tudo. A Zélia, sim, ela é uma enciclopédia realmente, além de ser uma pessoa que sempre esteve ali reta, fazendo o trabalho dela, ajudando a muita gente, né? Muita gente veio à luz pelas mãos da Zélia. Muita gente que não tinha nem computador, não tinha sequer máquina de escrever, às vezes escrevia tudo à mão. A Zélia pegava aqueles manuscritos todos, transformava aquilo em livro, ajudava aquelas pessoas. Então, assim, a Zélia é realmente uma pessoa admirável, da qual eu, a minha família e a Rede Sem Fronteiras têm um profundo respeito. Então, a Zélia mora aqui no meu coração. Eu chamei, inclusive, ela, né? Ela foi uma das minhas convidadas para ser parceira esse ano, mas ela está cheia de trabalho, graças a Deus. Então, ela não pôde aceitar esse ano, mas as nossas portas aqui da Rede Sem Fronteiras vão estar sempre abertas para a Zélia Fernandes, para quando ela quiser, para quando ela precisar, para as coletâneas, para os trabalhos dela particulares, porque a Zélia é realmente uma pessoa que a gente respeita e admira muito. Sim, ela me ajuda bastante, e poder trabalhar com pessoas assim é uma forma também de nos acrescentar, né? Eu me sinto aprendendo cada vez mais, porque a gente vai unindo esse tempo que a gente passa juntos, já é um tempo de extrema qualidade, onde eu vou me alimentando e absorvendo também disso. Então, realmente é uma mestra, e eu tenho só agradecimentos a fazer. É uma querida. Ô, Sabrina, vamos falar agora um pouquinho rapidamente, que nosso horário já está acabando, sobre essa parceria linda que a Rede Sem Fronteiras fez esse ano com você. E eu quero muito, assim, antes de qualquer coisa, te agradecer, né? Porque eu acho que foi... Não tem... Deixa eu explicar assim para o público. Olha só, pessoal, nós fomos até os nossos parceiros, que são jornalistas ou que são divulgadores, e solicitamos a eles parcerias para a promoção, a divulgação dos nossos escritores que estariam conosco no nosso stand. Então, esses jornalistas, eles, de alguma maneira, trouxeram esses escritores para as entrevistas dentro dos programas deles ou dentro das plataformas deles. E a Sabrina foi uma das parceiras oficiais que aceitou o desafio e está entrevistando aí uma porção de escritores. Eu quero dizer para vocês, assim, nós temos 95 escritores que fazem parte da comitiva deste ano da Rede Sem Fronteiras na Feira do Livro de Lisboa. E nós conseguimos agendar mais de 300 entrevistas para esses 95 autores, quer dizer, uma média de pelo menos 3 entrevistas por autor, fora o Conexão Sem Fronteiras, que é o nosso programa aqui da casa. E a Sabrina, com
com a Renata, que é a nossa produtora, agendou aí para uma dezena de... Nossa, vários escritores estão passando pelas mãos aí da Sabrina no programa Uma Só Voz, e que está sendo transmitido pelo canal do YouTube e pela rádio também, não é isso, Sabrina? Fala um pouquinho sobre isso rapidamente para a gente. Nós estamos fazendo às terças e quintas as gravações, porque realmente nós fazemos com mais de um autor, mas toda segunda, quarta e sextas iniciamos, apresentando sempre às 19 horas, e agora incluindo também o domingo. Então, segunda, quarta, sextas e domingo, a partir das 7 da noite, no canal Uma Só Voz. Depois do canal do YouTube, nós começamos a integrar na grade de programação da web rádio Uma Só Voz. E, logo após, nós também traremos o perfil de todos esses entrevistados no portal Uma Só Voz, por escrito em artigo, inclusive, mais uma vez estampando ali as obras de cada um que estão participando do estande de Rede Sem Fronteiras esse ano. Quer dizer que essa parceria se multiplicou em 3 divulgações, né? Porque é na rádio, é no portal e é no canal, quer dizer, gente, que legal. E você sabe, Sabrina, eles estão entrando em contato comigo, eu consegui ver, assim, na primeira semana, os parceiros que começaram a fazer a entrevista em agosto, as primeiras entrevistas eu consegui começar a ver, mas aí depois não consegui mais ver, claro, porque daí a gente entrou naquela roda viva, não consegui mais ver de ninguém, de nenhum parceiro, nenhuma entrevista. Mas o feedback que está chegando para mim é tão grande e tão positivo que eu falei, gente, quando acabar a Feira do Livro de Lisboa, o meu relax vai ser assistir todas essas entrevistas, porque eu quero assistir, porque eles estão amando, e daí eles acabam a gravação com você, e eles vêm falar comigo no privado, de André, eu amei a Sabrina, ela me deixou super à vontade, nossa, que delícia foi o programa dela, agora eu sigo ela em todos os canais, não sei o quê, estou acompanhando a carreira dela. Eu falo, gente, que legal, porque a gente começa uma parceria que é de mão dupla, mas no final das contas a gente ganha novos amigos, novos seguidores, e a coisa assim, um leque se abre, e eu acho que é esse que é o objetivo da Rede Sem Fronteiras, né? É criar essas pontes. Eu tenho falado isso aqui hoje o dia inteiro, desde ontem eu estou falando isso, como são importantes as pontes que criamos uns com os outros, né? E é uma delícia. Eu quero muito te agradecer, Sabrina, pela tua disponibilidade de ter aceito esse desafio, porque foi um desafio. Eu sei que para todos vocês, porque vocês têm o trabalho de vocês, você é uma mulher super ocupada, trabalha em várias frentes. Mesmo assim, você não disse não para a gente, você falou, não, eu vou fazer, de André, conte comigo. E assumiu aí esse desafio, pegando uma porção de escritores e fazendo assim com todo carinho a entrevista. Como é importante para os escritores independentes ter onde divulgar o seu trabalho, ter onde falar um pouquinho sobre o seu trabalho. E a gente não conseguiria, nós da Rede Sem Fronteiras, não conseguiríamos fazer isso se não fossem vocês, parceiros. Então, eu quero muito agradecer você, sinceramente, de público, pela sua atenção para com eles, para a sua responsabilidade, para o seu profissionalismo, tá? Então, eu queria, assim, agradecer demais, eu estou muito feliz, e quero te dizer que depois que passar a feira, em outubro, né? Porque na segunda quinzena ainda vou estar presa com o pós-feira, mas em outubro eu vou assistir tudo e vou comentar, eu vou lá comentar, vou fazer todos os comentários. Para mim é um prazer enorme, são pessoas incríveis que realmente a gente sabe que, como você chama, a malta cultural, né? São pessoas que participam do stand com obras belíssimas, são pessoas que realmente, dentro da literatura, são inspiradoras, são pessoas que contagiam a gente com essa vontade realmente de ler, de devorar. Eu gosto de degustar livros, de dissecar livros, então eu fico louca para ter acesso realmente a esses lançamentos, porque são pessoas que, de fato, brilham dentro da literatura. Então, quem se sente muito grata e muito honrada por ter essa oportunidade de ter contato com todos eles, de poder fazer essa entrevista, esse bate-papo, sou eu que sou muito grata por cada um, e muito grata, principalmente à Rede Sem Fronteiras e a de Andréa Portugal, nossa presidente, que realmente faz esse trabalho de
como você falou, derrubar fronteiras e alargar fronteiras pelo mundo, especialmente dentro da cultura e entre pessoas, e criando mais graus de separação, podemos dizer assim, para que todos nós possamos nos conectar. E também esse programa Conexão Sem Fronteiras tem esse nome, porque realmente conectamos uns aos outros e as obras, e isso é maravilhoso. Eu acho que participar disso tudo é realmente um verdadeiro privilégio. E para mim está sendo, e eu sou muito grata por isso. Sabrina, eu queria que você deixasse os seus contatos, a gente está chegando ao final, e eu queria que você deixasse os seus contatos para que as pessoas pudessem te localizar, te seguir, enfim, até para aquelas pessoas que não estão aqui em Portugal e que não podem vir aqui no nosso pavilhão adquirir seus livros pessoalmente. Como é que faz para adquirir seus livros no Brasil? Então, assim, duas coisas diferentes, né? Primeiro, informa para a gente como é que essas pessoas podem adquirir os seus livros, tá? Diretamente com você, quais são os meios de adquirir os livros. E a segunda coisa é deixar os seus contatos profissionais para que as pessoas possam te seguir, tá bem? Tá. Na verdade, dá para fazer tudo de uma vez só. Dá para buscar o Canção para Natália, né, que é um livro que vou aproximar aqui. Ele realmente está tendo seu lançamento oficial na Feira de Lisboa, nessa 92ª edição, no stand de Rede Sem Fronteiras. Então, ele só vai poder ser adquirido, vai ter acesso aqui no Brasil posteriormente. Tá? O Pássaro de Chumbo, que de fato já esteve, né, lançado na edição do ano anterior, também no stand de Rede Sem Fronteiras, é o que está acessível hoje aqui no Brasil. Vocês todos podem me encontrar no Facebook, no Twitter, no Instagram, até no TikTok. É tudo @FabrinaRJBR. RJ de Rio de Janeiro, BR de Brasil, @FabrinaRJBR. Então, é só enviar ali uma mensagem que fica tudo mais fácil, tá? E lembrando, eu queria agradecer também, tanto participar dessa belíssima coletânea que está no stand de Rede. Vai ser lançada esse ano aqui também, nós vamos fazer também o lançamento aqui também. E no Sem Fronteiras, volume 7. Isso, exatamente. Ou seja, você está com 4 obras aqui. Você está com 4 obras aqui, as 2 solo e as 2 coletâneas. Vai participar de todos esses lançamentos. Eu estou doida para chegar o lançamento, porque depois da feira, quando começar a serem despachados os volumes do Sem Fronteiras pelo Mundo, eu também quero sentir aquele cheirinho, né? Estou com 2 obras no Sem Fronteiras pelo Mundo, no volume 7. Tenho aqui no Mulheres Extraordinárias a minha explanação sobre a Maria Leopoldina, a minha admirável imperatriz, né? A primeira chefe de Estado das Américas. Então, para mim, realmente é também maravilhoso poder participar dessas 2 coletâneas que brilham através de Rede Sem Fronteiras e brilham nesse stand maravilhoso aí em Portugal. Muito bom, eu estou festejando aqui quase como se fosse ano novo, porque para mim é como se fosse realmente o iniciar de mais um ano com muita vitória, né, para a gente poder comemorar. Tá ótimo. Sabrina, olha, eu queria agradecer muitíssimo a você, tá? O seu carinho, sua parceria, dizer para você que é uma honra para a Rede Sem Fronteiras poder continuar com essa parceria com você, que venham outras e outras e outras, porque eu respeito demais o seu trabalho e quero demais continuar a crescer e a aprender e a trocar com você, tá bom, minha querida? Todo sucesso do mundo para você, um beijo muito carinhoso e a gente continua em contato, porque a gente só está começando essa feira. É isso aí. Tá bom? Muito obrigada, tá bom, com meu certeza. amor, um beijo muito carinhoso para você, boa noite para você, para todo mundo aí que nos acompanhou, muito obrigada. Lamentavelmente a gente está correndo, porque agora a gente está aqui no finalzinho da feira, mas enfim, deu para a gente poder conhecer um pouquinho mais da Sabrina e o livro dela. Eu queria dizer para vocês que nós temos uma entrevista inteira com a Sabrina lá no nosso canal, no Instagram. Dá uma olhadinha lá no feed, né? No agendamento ali, onde tem as nossas entrevistas.
Clica lá que vocês vão ver uma entrevista inteira, 1 hora inteira com a Sabrina, contando toda a carreira dela. Então, e no nosso canal do YouTube também, tá? Também está agendado lá. Então, conheça um pouquinho a Sabrina lá. Sabrina, um beijo carinhoso para você, boa noite. E é isso, meus amigos. Rede Sem Fronteiras, na 92ª Feira do Livro de Lisboa, porque juntos somos mais fortes. Um beijo, boa noite, até